Em um dos mais belos capítulos das Escrituras, Paulo descreve a majestade da verdade da reconciliação. Note o que ele disse: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ou seja, o Senhor Jesus, não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Estas verdades sublimes estão em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 20 e 21. Algumas versões bíblicas, a palavra reconciliação ocorre em passagens como em Levítico capítulo 6, versículo 30 e no versículo 8, versículo 15, entre outras. A palavra hebraica específica traduzida como reconciliação nessas passagens é traduzida com mais precisão por expiação. Na Corrigida Fiel, na Bíblia Corrigida Fiel e na versão de Darby. À luz disso, vamos nos concentrar nas referências ao assunto do Novo Testamento. Além da doutrina da reconciliação com Deus, o Novo Testamento também trata do assunto da reconciliação entre irmãos, Mateus capítulo 5, versículo 24, e entre a esposa e seu marido, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 11. Há 4 contextos que nos ensinos de Paulo no Novo Testamento em que tratam da reconciliação com Deus. Romanos capítulo 5, versículos 10 e 11. Porque nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 e 21. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em Efésios capítulo 2, versículo 16, nós lemos: e pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo. Ou seja, aqui ele está tratando dos judeus e gentios, e pela cruz reconciliar judeus e gentios com Deus em um corpo, matando com ela a inimizade. Colossenses capítulo 1, versículos 19 a 22 diz: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele, em Cristo, habitasse, e que havendo por ele, por Cristo, feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Este ensinamento nos é transmitido pelo uso de 3 palavras no grego. Estes são katalasso, esta é uma das palavras, a outra é katalage, que significa mudar ou trocar, junto com a palavra apokatalasco, ou, melhor dizendo, apokatalazo, apokatalasso, que significa reconciliar completamente ou mudar de uma condição para outra. Esta mudança refere-se ao estabelecimento de uma relação harmoniosa entre as partes que estavam em inimizade,
Portanto, o significado da reconciliação é mudar da hostilidade para a harmonia, da inimizade para a amizade, do antagonismo para o acordo. A humanidade foi separada de Deus como resultado do pecado. Em Colossenses capítulo 1, versículo 21, somos descritos como sendo alienados, inimigos em sua mente por obras perversas. Em Efésios capítulo 2, versículos 16, existe a menção de inimizade. Esta é a inimizade ou hostilidade entre os seres humanos e Deus. Entretanto, em Romanos capítulo 5, encontramos um panorama nossa condição sem esperança, sendo descritos como ímpios e sem força. Romanos capítulo 5, versículo 6, pecadores, no versículo 8 de Romanos 5, e no versículo 10 deste mesmo capítulo, somos considerados como inimigos de Deus. Foi observado que o termo ímpios descreve nossa maldade, sem força indica nossa fraqueza, e pecadores indica nossa miséria, e ser inimigos retrata nossa obstinação em desobedecer a Deus. A reconciliação era necessário para trazer os pecadores afastados de volta à comunhão com Deus. Quando pensamos na reconciliação em um nível puramente humano, seja no âmbito político, seja em uma situação de trabalho, ou até mesmo em um problema conjugal, dois pontos de vista opostos são considerados. Os mediadores, então, decidem se há um terreno comum para aproximar os dois lados. No entanto, quando se trata da perspectiva bíblica da reconciliação, o foco é de um lado. Deus não precisava ser reconciliado, mas em sua graça, Ele é aquele que reconcilia. São nós que somos inimigos de Deus, e não Deus que é nosso inimigo. Isto fica claro em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, onde diz, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. Este texto não está estabelecendo a divindade do Senhor Jesus, mesmo que esta seja uma verdade bíblica. A doutrina da sua divindade eterna é absoluta, é claramente ensinada em outras partes das Escrituras. É a agência que está em vista aqui. Poderíamos parafrasear este texto da seguinte forma: Deus estava, por meio de Cristo, reconciliando consigo o mundo. Foi Deus que iniciou o grande programa de reconciliação. A base sobre a qual Ele recebe os pecadores é a morte de Cristo, o seu unigênito e amado Filho. Conforme sugerido no início deste vídeo, temos o grande privilégio de representar nosso Senhor, ou seja, cada pessoa salva, cada pessoa que já foi reconciliada com Deus. Temos o privilégio de representar nosso Senhor ressuscitado como embaixadores de Cristo. Eu já citei o versículo, mas está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 28. Nesta qualidade, estamos suplicando aos pecadores ou fazendo um apelo aos pecadores em nome de Deus, para que se reconcilie com Ele. Reconcilie com Deus. O contexto de 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 18 ao 21, deixa claro que há potencial na morte do Senhor Jesus para efetuar a reconciliação de todos os homens com Deus. Não há base nas Escrituras para restringir ou limitar o que o Salvador realizou no Calvário. A sua morte da cruz é para a bênção de todo pecador, de todo aquele que crê. O remédio está pronto. A ruína do pecador é declarado nas Escrituras e está estampado nos jornais. Então existe a responsabilidade de cada pecador tomar do remédio pela fé. Uma oferta genuína e graciosa do Evangelho pode ser estendida a todos os homens sem distinção ou exceção. Ao pregarmos a mensagem do Evangelho, exige-se
dignidade na maneira de nossa apresentação, tendo em mente que estamos proclamando a mensagem no lugar de Cristo. Efésios capítulo 2, dos versículos 14 a 16, apresenta a posição elevada que recebemos por termos sido reconciliados com Deus. Como gentios, estávamos sujeitos aos privilégios nacionais, ou melhor dizendo, não estávamos sujeitos aos privilégios nacionais que os judeus desfrutavam. Não tínhamos perspectiva de herança futura, não tínhamos herança e estávamos sem Deus no mundo. Isto que Paulo deixa muito claro em Efésios, capítulo 2, versículo 12. Através da cruz, judeus e gentios, através da cruz, da morte de Cristo, judeus e gentios são trazidos a um terreno comum, como sendo membros de um só corpo. Efésios capítulo 3, versículo 6. Isso é confirmado em Gálatas capítulo 3, versículo 28, que diz: não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. O contexto de Gálatas capítulo 3 é diferente. No entanto, o princípio da unidade de judeus e gentios é claro. Não apenas fomos reconciliados com Deus, mas somos co-herdeiros com Cristo. O resultado da reconciliação para com o crente é a paz. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. A paz é o estado real de reconciliação e é disso que desfrutamos atualmente. Em Colossenses capítulo 1, versículos 19 a 21, Paulo apresenta a grande verdade da reconciliação universal, demonstrando que, em um dia vindouro, todo o universo, as coisas na terra e as coisas no céu estarão de acordo com a mente de Deus. Não há menção em Colossenses capítulo 1, versículo 20, que fala da reconciliação de coisas debaixo da terra, expressão encontrada em Filipenses capítulo 2, versículo 10, indicando que as coisas no reino infernal serão subjugadas, mas não serão reconciliadas. Aguardamos e antecipamos aquele dia de reconciliação universal que será realizado por nosso glorioso Salvador.